E o Bolsonaro insistiu no nome do Carlos e o Jorginho insistiu no nome do Almim. E aí o Bolsonaro falou pra ele, então eu vou apoiar a Carolina onde quer que ela estiver. Deixou o Jorginho bem ciente disso. Então, só me resta duas alternativas, na verdade. Eu pretendo ver se essa situação resolve dentro do partido. Tomou. Até o ano que vem, né? Se o Jorginho teve aqui em Xanxerê, teve na minha casa, olhou no meu olho e falou que a vaga seria minha. Mas ele também não quer abrir mão do tempo da TV do Amin. Então, até março, que é quando vai abrir a janela, eu espero resolver isso dentro do meu partido. Se eu não conseguir resolver dentro do meu partido, vou buscar um outro partido para concorrer. Vai perder. Porque não é um desejo meu. É um desejo do catarinense. Assim como o Oscar falou aqui, o que eu percebo? Vai dividir voto. As pessoas dizem assim, Carolina, você foi a mais votada, assumiu a CCJ. Minha filha tinha 50 dias quando eu voltei a trabalhar. E conseguimos grandes vitórias a favor do agro, a favor da segurança pública. Aprovamos projetos até para limitar os abusos do STF na CCJ. Algo inimaginável considerando que temos uma minoria dentro da comissão. Então conseguimos grandes feitos dentro da CCJ. E esse ano consegui a liderança da minoria, que são só 3 líderes, né, da direita no Congresso Nacional. Então, isso me cacifou perante os catarinenses a eles pedirem para que eu fosse pré-candidato ao Senado. E eu tive a palavrar do meu presidente de partido, que por essas ocasiões ou outra, né, que mencionadas aqui, agora está tendo numa saia justa. Mas o que acontece? O grande problema é que eu já cedi os espaços. Já conversei com os prefeitos, vários deputados, federais, inclusive, todos me apoiam dentro da bancada. De outros partidos estão me apoiando. E agora fica muito difícil eu descumprir a palavra que eu dei, porque eu sou uma pessoa que, ao contrário de muitos políticos tradicionais, eu tenho palavra. Se eu dei a palavra, eu não volto atrás. Então, mesmo correndo riscos de ir por um partido independente, porque aí também não vamos subordinar nenhum cacique partidário do Estado. Mas Qual que é o problema hoje, Taiva? Assim. Qual que é o problema hoje, Taiva? Se eu me elegi a primeira vez foi graças a Bolsonaro. Que isso fica claro, que eu era uma advogada de Chapecó, já participei dos movimentos contra a Dilma, em Chapecó lideramos manifestações com 25 mil pessoas nas ruas, fui aluna do professor Olavo de Carvalho, então já era conhecido no meio de direita nacional nas redes sociais, participei do programa Terça Livre, na época na internet, então assim, eu já tinha um trabalho prévio na direita. Mas quando conheci o Bolsonaro e ele me apoiou para ser deputada federal, foi graças a ele que eu me elegi a primeira vez. Depois, com muito trabalho, consegui a reeleição, porque ninguém se elege uma vez, beleza, mas muitos não se elegeram a segunda vez, porque foi fruto de trabalho, seriedade, eu aproveitei a oportunidade para trabalhar e mostrar resultado. Só que agora eu chego num momento, numa encruzilhada, em que ou eu mostro que eu tenho estatura política para seguir um caminho e dar esse salto, mostrando independência, que eu, graças a Deus, não tenho nenhuma... Ó, tá traindo o Bolsonaro. Grandes líderes hoje mais Traidora. velhos, João Rodrigues, a mim e Jorginho Melo, eu não tive vinculada a nenhum deles para me eleger. Então, em tese, eu não sou subordinada a ninguém. E agora eu vou me subordinar a uma situação que está me causando constrangimento. Eu não sou uma pessoa disso. E muitas pessoas estão achando que eu vou fazer isso. Mas vão se surpreender quando abrir a janela partidária e eu tiver que fazer a minha movimentação. Só que agora eu tenho um respeito, eu vou manter esse respeito até a janela. Mas quando chegar a oportunidade, se a palavra que me foi dada não for cumprida, eu vou ter que buscar um outro rumo independente, em outro partido, que não esteja subordinado a nenhum cacique partidário, para mostrar que eu tenho estatura sim, para ter um caminho político, com independência, com coragem e com caráter e palavra, que é o que tem faltado hoje na política catarinense. Pode dividir tela. A gente foi visitar o Bolsonaro. Detone, você é fraca. Carol Detone, você é fraca. Mas muito fraca. Eu disse exatamente que isso aconteceria. Agora você tá dizendo que é fiel ao Bolsonaro. O Bolsonaro que tá te botando aí de fora do negócio, você não percebeu não? Você mesma disse, rapaz. Você não tem vergonha não? Aí que o Bolsonaro disse que não abre mão do Carlos. Então, Jorginho, resolva. É o Amin ou a Detone? Tá com você. Olha, ele não tá nem aí pra você, Detone. Você é mais uma traída pelo Bolsonaro e vai continuar sendo fraca até quando? Ah, eu sou fiel. Você foi eleita pelo seu trabalho, as pessoas te conheceram, porque na época você se colocava como uma conservadora. Defensora dos valores conservadores. Eu te conheci desse jeito, inclusive, Detone. Agora, porque eu tenho que ter fidelidade com o Bolsonaro. Quem repete esse mantra, serve a Satanás. Se você tem que manter fidelidade ao Bolsonaro, você mantém fidelidade ao capeta, ao PT. Um absurdo, só um detalhe, um parênteses aqui rápido, o que estão fazendo com o senador Cleitinho. Que eu nunca fui fã, diga-se de passagem. Mas o Cleitinho disse uma obviedade, mas tão obviedade. Olha, eu não voto em qualquer um que o Bolsonaro indicar. Simples assim, um político. Ainda mais no movimento conservador, deveria ser aplaudido pelo ceticismo político como uma característica de conservador. Mas no Brasil bostil de hoje, que não tem direita, só tem um bando de alucinados que se dizem de direita e que se acham conservadores, na verdade são bolsonaristas burros, o Cleitinho está sendo rechaçado. Porque ele deve lealdade ao Jair Bolsonaro. Imagina a loucura, rapaz. Eu coloquei lá no meu Twitter, o Eduardo ainda ameaçando, o Eduardo, né, no auge do seu fracasso, prestes a ficar inelegível sem mandato, humilhado, ameaçando o cara. Vamos rever o erro que cometemos. É assim que eles tratam quem faz parte dessa seita. E Detone, você está sendo tratada do mesmo jeito, está sendo colocada de lado pelo próprio Jair Bolsonaro. Se o Bolsonaro estivesse preocupado contigo,
diria ao governador de Santa Catarina: não, eu não abro mão da Detone nem do Carlos Bolsonaro. O Amin você se vira, o Amin é da política tradicional, é um grande político, mas o governador se vira com o Amin. Mas o Jair Bolsonaro, vagabundo que é, fraco que é, ele disse o seguinte: minha preocupação é meu filho. Vocês que se explodam. Viu, Detone, você tá colhendo os frutos da incapacidade política, da fraqueza. Você ainda disse, aluna do Olavo, se o Olavo tivesse vivo, estaria cuspindo fogo na sua cara, rapaz. Se respeite, se coloque no seu lugar, mulher. Aí o Bolsonaro é a cadela do PT que mais beneficiou a esquerda no Brasil. Você não é burra. Eu não tô falando com gente burra. Tem muitos milhões de burros e burras que não entendem o que eu estou dizendo. Você não é desse tipo. Você sabe que eu estou certo. Você sabe que eu estou certo. Nicolas sabe que eu estou certo. Os deputados aqui da Bahia estaduais sabem que eu estou certo. Agora você vai ficar baixando a cabeça até quando? Pro bolsonarismo, só por causa de votos, sendo humilhada dessa forma? Eu tô dando risada, porque nós falamos aqui, você vai ser enxotada pelo Bolsonaro. E tá sendo. Ridículo. Passando vergonha agora. Vai pra qual partido? Como é que vai funcionar? 3 candidatos do bolsonarismo aí em Santa Catarina, elege só 2. Você vai dividir voto com Carlos Bolsonaro? Como é que vai fazer? Como é que vai funcionar? E você vai pra qual partido disputar o Senado? Ridículo. Agora não precisava disso. Se você tivesse mantido o seu pé firme desde o início e tivesse dito ao próprio Jair Bolsonaro, ao povo catarinense: olha, gente, nós precisamos valorizar quem é do nosso estado, quem tá aqui trabalhando. O Amin é um grande político. Eu e ele seremos os candidatos. O Carlos tem que ser candidato lá no estado dele, do Rio. Ou então vá pra Bahia ser candidato. Vem aqui pra Bahia o Carlos Bolsonaro ser candidato, mas vai pra Santa Catarina que o voto é mais fácil. Voto de opinião. Agora não. Baixou a cabeça pro Jair Bolsonaro. Foi lá e disse: não, Bolsonaro, tá bom. Eu e o Carlos, né? Tá bom, tudo certo. Aí o governador disse: não, tem o Amin. O Amin é um político clássico, grande político, de direita. Defende pautas conservadoras. Ah, então tira o Amin, deixa eu e o Carlos. Não. O Amin é da onde? É do Rio de Janeiro? O Amin tá há anos aí, político no estado de Santa Catarina, rapaz. Eu prefiro 1000 vezes um Amin do que o Carlos Bolsonaro. Vou perguntar pro cidadão de Santa Catarina: você vota no Esperidião Amin ou no Carlos Bolsonaro? Mas não, a sua incapacidade é tanta que você abaixa a cabeça pro absurdo. Abaixou a cabeça pro Jair Bolsonaro, determinando que o filho fosse candidato em Santa Catarina. Que vergonha, baixeza moral. Totalmente imoral que você tá fazendo, Carolina Detone. Esquece, eu já disse uma vez, vou repetir: pega os livros do professor Olavo que você tem na sua casa e doa. Não joga fora não, doa para alguém que queira ler e entender mais do que é o mundo real. Você tá sendo manipulada, rapaz, jogando os votos no lixo. E o povo de Santa Catarina, eu pergunto, você catarinense, a gente tem gente que acompanha aqui pelo YouTube de Santa Catarina, você vai aceitar isso? Que o Carlos Bolsonaro ser candidato? Você vai votar no Carlos, não vai votar no Esperidião Amin? E qual partido que você vai? Se o governador te abandonar, o Carolina Detone? Eu vou te falar, viu? É uma vergonha. São 9h42. Carol Barbalho. O que a gente vê é um vassalo caindo por vez, né? Realmente, a gente vê uma gratidão sendo cobrada e, do outro lado, a vassalagem não dá resultado, né? Porque tem que ser ali até o fim e tem que aceitar as cláusulas, independente da situação, né? Porque é um absurdo. Inclusive, depois de alguns dias, ela está andando por Santa Catarina, apresentando o Carlos Bolsonaro. E agora já tá coisa bizarra, assim, querendo enfiar Carlos Bolsonaro goela abaixo para o cidadão catarinense, né? Nessa situação realmente lamentável, de uma falta de princípio, de escrúpulo absurdo, né? Mas, infelizmente, você viu isso tarde demais. O Cleitinho ontem já pediu desculpa, inclusive. Eu fiquei sabendo, uma pessoa me falou no Twitter, ele pediu desculpa. É um broxa mesmo, tem que ser bolsonarista mesmo. Eu fiquei assim, gostei muito quando ele se posicionou, porque é o óbvio, gente. É uma coisa assim, poxa, gratidão, você vai ter gratidão por uma pessoa que não fez absolutamente nada pelo que prometeu, sabe? Pior, fez pela esquerda, indicou petista, aprovou leis feministas. Ser grato a isso, rapaz? Exatamente. E não ter o mínimo de questão de segurar, né, ou de ouvir os seus apoiadores, ou de ouvir quem tá do seu lado. Não, simplesmente uma coisa assim, pela família, completamente
completamente, assim, sabe, sem flexibilidade nenhuma, e os outros que se leem realmente, sabe? E o pior é que chegou a um ponto que, assim, passou completamente do time, né? Passou completamente do time. A gente viu, o Nicolas teve diversas oportunidades de abandonar isso, a Detone teve oportunidades imensas também de abandonar isso pelo caminho, essa vassalagem, porque não é gratidão, pra mim não é gratidão, isso é vassalagem mesmo. É escravidão pura e simples, sabe? Porque... Vassalagem, escravidão e humilhação. E humilhação, mas é o resultado disso tudo, né? Não tem outro, é o resultado que não seja humilhação, ou você esperava que ele lambesse você, ou te colocasse ali como uma bonequinha até o final da vida dele. Não ia fazer, era só até realmente ter alguma contradição ali, ou alguma contraposição com a família. E é só essa oportunidade que falta para todos eles, né? Todo mundo foi jogado pelo meio do caminho, a partir do momento que se colocou pontualmente contra alguém da família, ou contra alguma ação arbitrária, ou, enfim, contra alguma coisa que fosse completamente contra tudo que prometeu, completamente contra todos os princípios conservadores de direito e tudo mais. Então, chegou até aqui é porque esqueceu isso pelo meio do caminho. Então, eu acho pouco, entendeu, que isso tenha acontecido. Eu sinto muito pelo Cleitinho ter pedido desculpa. Eu acho que se tivesse se mantido realmente firme na situação, que era uma situação óbvia, não tinha nada ali absurdo, não tinha nada demais, não tinha nada de ingratidão, Não, é o óbvio. A gente está aqui pelo bem do Brasil e não pelo bem da família Bolsonaro, né? Isso é fato. E, infelizmente, se a gente chegou até aqui no Brasil, foi justamente porque colocamos a família Bolsonaro na frente do Projeto Brasil, infelizmente. Bizarro, Detone, vergonha, rapaz. Vergonha. Agora o Cleitinho pediu desculpa. Ô, Cleitinho, você merece Bolsonaro. Porque é o Bolsonaro, vocês vão ter o Bolsonaro. Essa zona do bolsonarismo vai acabar em outubro do ano que vem. Eu tenho dito isso aqui há meses na Brado. Eu quero que você grave esse corte. Tem um bocado de gente que fica aí gravando. Grave isso, por favor. Tem um brother que sempre grava aí. Grava, coloca no Twitter, que eu vou até salvar. Por favor. O bolsonarismo dura até outubro de 2026. Por quê? Porque os políticos, inclusive da classe tradicional, verão que o bolsonarismo não representa votos. Não vai eleger a mesma quantidade de deputados. E acabou essa arrogância. Vai acabar essa arrogância. Essa escravidão, essa vassalagem. Agora, o seguinte, vai acabar, mas vocês não serão esquecidos. Porque o prejuízo que vocês estão levando à sociedade é gigantesco. Nicolas, Carol Detone, vocês têm a oportunidade de hoje falar a verdade. Usar o microfone numa rádio e falar, eu acho que o Bolsonaro é um frouxo. Quiser falar de maneira mais polida, você diz, eu acho o Bolsonaro fraco. Foi uma oportunidade, uma experiência ruim que tivemos de colocar uma pessoa que dizia que iria desnazificar o Brasil, fez o contrário, que sancionou 40 leis feministas, que colocou no governo pessoas de esquerda. Por que não diz isso? Porque vocês não são defensores do povo, muito menos de direita, conservadores, vocês são oportunistas. Vocês estão visando as benesses do Estado, da máquina. Você se diz aluna do Olavo, Carol Detone. Repita as palavras do professor Olavo de Carvalho nos últimos dias, nos últimos meses, antes de falecer, dizendo que Jair Bolsonaro foi um personagem, é um covarde, um fraco que deveria ser preso por prevaricação. Por que vocês não dizem isso? Porque vocês hoje são reféns dos benefícios, da vida pública, da fama, do dinheiro, de uma massa idiotizada, massa brasileira que é a massa de bolsonaristas. Porque depois de outubro, um bocado de gente, você pode escrever o que eu estou te falando, um bocado de gente vai aparecer e dizer, o Bolsonaro errou, só depois de outubro. Porque eles terão o impacto real das urnas, que o voto de opinião bolsonarista não tem mais relevância. Aí eles vão começar a acordar. Mas eles já sabem agora. Tem esperança do Bolsonaro ter votos. Aí ficam enganando as pessoas, levando o povo pro buraco. Que absurdo, Detone. Vassalagem do Jair Bolsonaro, vassala do Bolsonaro, passando vergonha e agora dizendo, eu vou pra outro partido, você é pra onde? Vai pra onde? Eu vou dizer, viu, se o bolsonarista deveria votar no Carlos Bolsonaro ou no Amin, só pra você ver como é bom. Já pensou? O Amin tem os votos dele da classe tradicional, tem votos aí de anos. Já pensou você tiver que dividir voto com Carlos Bolsonaro em outro partido, o povo votar no Carlos e não votar em você? Aí você vai pensar, né, que besteira eu fiz. Poderia ter dito isso no microfone nas entrevistas, que não aceitaria um absurdo óbvio. Gente, tem coisas assim que a gente fala, é tão óbvio. É aquilo que a gente, do Chesterton, a grama é verde, né? Porque já pensou um outro cara que nunca foi do Estado
ir para outro estado, ser candidato só para ter uma cadeira no Senado, para não fazer bulhufas, que esse cara na vida pública nunca fez nada. É uma ingratidão, inclusive, com o eleitor dele carioca. Mas isso é anticonservador, isso é Exatamente. coletivismo, isso é coisa de esquerdista, velho. Qualquer Exatamente. pessoa em sã consciência diria, não. Carlos que saia candidato no Rio de Janeiro, pô. Carlos que vá para outro estado, eu tenho meu trabalho aqui, sou candidato aqui. Já pensou, rapaz? Eu vou lá pra Santa Catarina e começo a falar, olha, vote em mim, eu estive aqui na Bahia até ontem, e vou ser candidato lá. Não, você tem que fazer um trabalho, pelo menos, tem que ir pra lá, mudar, ficar 8 anos, pelo menos, fazendo um trabalho, defendendo o povo. Aí vai. Isso é anticonservador, isso é esquerdismo, velho. As pessoas, eu tô vendo no Twitter aqui um rebanho de acéfalos débeis mentais, nenhum é seguidor, eu fico vendo pra ver se segue, nenhum segue, é orquestrado em grupo de zap, bolsonarista, de cornos e cornas, eu tenho dos dois tipos, que bolsonarista hoje não passa de um corno. Aí o cara vai lá no meu Twitter me xingar, me fala, tudo esquerdista, mentalidade esquerdista, burros. Olha, eu ouvi um trechinho da live que vocês participaram, tem a gravação. Spaces, sexta. Com todo respeito, Bizarro, pessoal, né? o nível baixo, burro, umas pessoas burras. Não se sinta ofendido se você tava lá na live, mas é o nível do brasileiro hoje, não estudou nada e se acha no direito de fazer, não entende nada, bicho. Ô bolsonarista, você é burro, velho, já disse isso aqui várias vezes, vou repetir, você é ignorante, irmão. Não vou pegar, como já me disseram, uma pessoa muito querida me disse, Timóteo, pega leve, as pessoas são ignorantes, mas podem mudar. Que nada, dos dias de hoje, com oportunidade, a gente falando 3 anos aqui do óbvio, o cara continua batendo cabeça, merece a escravidão da burrice mesmo. Merece o próprio Bolsonaro. Aí, falar de um assunto desses é absurdo. A gente falar do óbvio, né? Aí a Detone agora colhendo os frutos da vassalagem. Eu achei muito engraçado. Bota as risadas do Lohan pra Detone. Agora você tá aí chorando. E o desespero Detone. é visível, né? É assim, ela tá desesperada mesmo. E ela tá querendo chantagear, sabe quem? Aí o governador. Sim. É o governador. Porque ela sabe que o Bolsonaro é um fraco. Ela sabe que o Bolsonaro é um frouxo. Só que ela não Todos tem sabem. coragem de pegar e falar Bolsonaro é frouxo, é fraco, porque é política. E quer os votinhos. E ela não tá se importando se o povo vai acordar ou não. O que importa é o voto lá em outubro do ano que vem. Ela sabe. E ela tá fazendo pressão pro governador. E tomara que o Jorginho Deu um pé na dê um pé na bunda dela. Eu detesto vassalagem. Detesto. também. Graças a Deus eu não nasci pra ser soldadinho de ninguém. Respeito a autoridade, respeito as pessoas, mas não sou soldadinho de ninguém. Eu tenho a minha capacidade mental individual, graças a Deus, rapaz. Busco ser menos burro a cada dia. Detesto vassalagem. Tomara que o Jorginho bote ela. Detone, se quiser ir pro Missão, pro Novo, pro Escambau, vá, que vai ser o Esperidião e o Carluxo aqui, viu? Aí eu vou dar risada de você, viu? E aí você vai ter que dividir voto com o Carlos, viu, Detone? E aí, vamos ver? Aí eu quero ver quem é que vai andar Vai com ser Santa demais. Catarina. Com o Vai ser carrinho demais. do Você lado. pega o bolsonarista nível QI cachorro, que tem um bocado em Santa Catarina, até a Vanessa que sempre diz isso, ela tem razão. Tem um bocado, todo respeito ao povo, aí. Vocês falam dos baianos aqui, petistas, mas tem idiota que vota o esquerdismo, o bolsonarismo. Aí que o Bolsonaro fala, você aí tem que votar no que eu falar. Sim, Bolsonaro. Sim, tem um bocado em Santa Catarina. E Detone, você sabe que tem essa galera assim aí, né? Mas é nisso que ela se confia. Você né? tá lascada, porque esse povo vai votar no Carlos, não vai votar em você, não. Agora, se você tivesse mantido o pé firme junto, agora tá aí. Chorando, eu até a janela, viu? Até março eu vou resolver minha vida. Você vai fazer o quê? Vai chorar. Pra você, Detone, merece a música que eu coloco pro pessoal aqui da Bahia. Merece. Você para aí, Júnior Baiano. Solta pra ela. Don't cry. Baby. Cadê? Tem aí? Chora não, bebê, pô. Tive que traduzir. O Bolsonaro não te ama. Ele só faz sofrer, Detone. Você quis Não ficar só lá com o você. Bolsonaro. Rapaz, eu não entendo até pra essas pessoas. O que custa pegar e dizer o seguinte, né? Olha, não é porque o Bolsonaro vai indicar uma pessoa que eu sou obrigado a votar numa pessoa. Isso é o Até porque básico. o Bolsonaro, indicação, foi o cara que mais indicou vagabundo, Exatamente. esquerdista. Podia Os falar isso numa últimos dois entrevista. Se mostram fosse um muito político sério. Aí eu ouvi o Cleitinho e falei, pô, o Cleitinho tá falando óbvio, né? Aí ficou preocupado com a legião de imbecis. Aí, traidor. Aí, desculpa aí, fidelidade ao Bolsonaro. Fidelidade aos ovos, rapaz. Desculpa aqui.
Mas também os bolsonaristas foram atrás de um monte de vídeo antigo do Cleitinho, do lado daquele Janones e tudo mais. Então, mas eu vi o seguinte, que o Janones, né? que fingia ser de direita. O Janones fingiu muito tempo. Não é que o Cleitinho tava... bolsonarista tem tic-tac pra pensar um negócio desse, rapaz. Bolsonarista é burro mesmo. Não tem como, que vai cair ali na primeira narrativa que criarem. E foi isso que criou, né? Que o Cleitinho era um oportunista e tal. Realmente tem algumas bizarrices ali. Por exemplo, pedir o autógrafo de Virgínia publicamente. Nós foi um negócio aqui, bizarro, né? Mas, no mais, não tem nada demais dizer que não tem uma gratidão cega, uma vassalagem cega por Bolsonaro, pelo amor de Deus. Isso aí é óbvio. Devia ser, inclusive, premissa do conservadorismo de direita querer alguém assim, querer um político assim, que não seja cego, né? Mas isso eu ouvi, inclusive, no Space na sexta-feira, né, de um apoiador de Bolsonaro. É um absurdo que a gente não fique assim, não se renda a tudo que o Bolsonaro quiser, sem nem saber o porquê que ele está pedindo aquilo ali. É um absurdo, sinceramente. É seita, bicho. Não tem o que falar. É um atestado de burrice mesmo, seita de satânica. O cara que é bolsonarista hoje é corno, pô. Você já viu a traição várias vezes e finge não ver. Eu amo ele. Pô, é pior que gado, porque a gente falou muito gado, a esquerda usa esses termos do Bolsonaro, mas é pior que gado, pô, é corno, pô. Corno, velho. O cara pega o cidadão, o outro na cama com a mulher. Ai, eu perdoo. Ó, você aí, tá ok? Eu vou botar mesmo. Quem que disse? Se for pro Lula tá elegível, é que fique, pô. Eu boto mesmo aí, vou botar todo mundo no meu que eu quiser. Ai, Bolsonaro, você é tão lindo. Ai, não sei o que. Ai, Bolsonaro, a gente vota em quem você indicar. O que eu mais vejo de comentário desses caras bolsonaristas aí. Ai, quem o Bolsonaro indicar, eu voto. Ô, bicho, que vergonha, gente. E de fato que você falou, né, que o gado esquerdista é ainda menos indigno do que o bolsonarista, porque eles pelo menos ganham alguma coisa, né? Eles pelo menos têm uma militância que tem pelo menos um carguinho no DCE ali, um Bolsinha Família, alguma coisa assim. Mas o bolsonarista faz isso de graça. De graça, né? É pior. O quando militante a gente fala, bolsonarista faz isso por burrice mesmo. Quando a gente fala que é pior que o PT, porque tem essas como é que fala? Essas vertentes. É por fraqueza moral mesmo. É bizarro, pô. Ele não recebe nenhum benefício real. Ele só é lascado. O bolsonarista, ele só se lasca. Lembrei de um meme. Ele só se lasca. Ele vê o PT destruindo tudo, a economia. O Bolsonaro presidente botou petista no governo, fortaleceu o sistema, o Centrão principalmente. Ele não ganha nada com isso. Ele paga o dinheiro que ele não tem pra ser militante tonto do Bolsonaro e continua sendo. O petista ainda recebe o sanduíche de mortadela, tem cargo na prefeitura, tem uma benessezinha, um Bolsa Família, né? Não deixa de ser absurdo, é um escravo de tudo isso. Mas é pior o cara que paga pra ser escravo. Exatamente. Paga pra ser escravo. Ai, você é meu seguidor, os tontos, os malucos. Ai, o povo aí continua. É um bando de zumbis. E quando eu falo, uma pessoa não gostou, até seguidora, escreveu no meu Twitter: Timóteo, não diga que as pessoas são amaldiçoadas porque você é muito forte. Minha querida, eu não estou usando de simples adjetivo, xingamento. Eu falo de fato. É uma maldição que esses caras têm, cara. Quando até o Brasil, se continuar com o bolsonarismo, ficará amaldiçoado. Nós não teremos direita com o bolsonarismo. Nunca no Brasil. Nunca. Teremos uma legião de débeis mentais, gente ignorante, fraca, analfabetos funcionais, achando que são de direita. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.